Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e de amor cósmicos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs de caminhada. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque, mais uma vez, com o meu cardíaco transbordando de amor e de gratidão, é que estou aqui ao seu lado para mais um momento quântico, esse momento sublime, esse momento sagrado que passamos juntos aqui na TV Pax, onde tentamos trazer para a luz, para o esclarecimento da física quântica e da mecânica quântica, todas as experiências esotéricas, metafísicas, enfim, tudo aquilo que nós, por ignorância, achamos coincidência, achamos sorte, achamos que é a força do destino, mas que, na verdade, são as reações das nossas ações. Nós estamos vivendo num universo de causa e de efeito, não prestamos atenção na causa, apenas choramos depois pelo efeito, e a física quântica é uma das ciências metafísicas que tenta entrelaçar, tenta colocar dentro de uma nova ótica quem nós somos, aonde nós estamos e o que nós fazemos, até onde o que nós fazemos pode afetar quem está à nossa volta, tanto no plano visível quanto no plano invisível. Então, meu irmão, minha irmã que está nos acessando hoje pela primeira vez, bem-vindos ao Momento Quântico. Aqui nós tentamos explicar o que por muitos é tido como inexplicável. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela vitalização que vocês nos dão, que vocês dão à egrégora do Momento Quântico, simplesmente desprendendo 30 minutos da vida de vocês aqui na TV Pax, e por isso eu, Flávio Salazar Melquisedeque, sou eternamente grato. Então seguimos no nosso programa estudando os movimentos do macro, estudando os movimentos do universo, partindo da nossa ótica terrestre e tentando, através da abstração, através dos pensamentos filosóficos, fazer a transposição dos conhecimentos do macro para o micro e implementar esses aprendizados no dia a dia, na nossa vida, na nossa relação com o visível e com o invisível. Então, hoje nós vamos abordar um tema muito, muito interessante. Vocês vão visualmente entender o que é uma galáxia, porque muito se fala em sistema solar, mas pouco se fala em galáxia, e as pessoas não conseguem dimensionar uma galáxia, um sistema solar, um planeta dentro de um sistema solar. Qual que é o objetivo disso? Num primeiro momento, nós percebermos que realmente somos um grão de areia nesse universo infinito. Então, é um grande exercício para o ego perceber que nós somos uma pequena parte de um todo que está expandindo, que está em constante evolução, e é sempre bom fazer esse exercício para você entender realmente que você é uma parte necessária, porém insignificante de um todo. Então, contemplar o todo é uma forma de contemplar a si próprio como centelha divina individualizada. Então, meus irmãos, vamos seguir os nossos estudos, a nossa viagem cósmica, a nossa viagem quântica a bordo da espaçonave Terra, o Espírito Gaia, e em instantes vamos fazer as considerações finais, porque tem metáforas filosóficas muito, muito interessantes para a gente abstrair depois da ciência que for apresentada no vídeo.
O vídeo é extremamente científico e em instantes vamos fazer algumas abstrações filosóficas que com certeza vai fazer você questionar algumas coisas do qual você tinha 100% de certeza. Então vamos abrir em primeiro lugar a nossa mente, vamos abrir o nosso coração e permitir que esses conhecimentos em forma de palavras reverberem pelo nosso ser e em instantes retornamos com os comentários. Bons estudos! Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Estamos aqui. A Terra avança a 107 mil quilômetros por hora, 30 quilômetros por segundo. A Terra é magnética. É como um enorme ímã. Seu campo magnético tem 2 polos situados perto do Polo Norte e do Polo Sul. As agulhas de nossas bússolas se orientam na direção desses polos, dirigidas pelas linhas de forças do campo magnético da Terra. Nós não vemos este campo magnético e nada o perturba. Mas a 150 bilhões de quilômetros de nós, o Sol não para de emitir partículas no espaço. É o vento solar. O Sol gira, as partículas se afastam dele em espiral numa velocidade que, ao fim de 5 dias, as faz chegar perto da Terra. As partículas batem no campo magnético da Terra e são desviadas. Quando o fluxo é intenso, as partículas seguem as linhas de força magnética, penetram no campo magnético, perturbam nossas comunicações de rádio e telefone e atingem frequentemente nossas zonas polares. Lá, elas provocam reações espetaculares, as auroras boreais. Mas, durante esse tempo, aqui faz calor. É a canícula. O que quer dizer canícula? É o nome de uma constelação. Caniculum, o pequeno cachorro. Este grupo de estrelas aparece perto das constelações de Gêmeos e de Câncer, que são constelações do zodíaco, uma tela de fundo imaginária que nos serve de referência para situar os planetas e o Sol. No programa anterior, o Sol ainda estava na frente da constelação de Gêmeos e estava indo na direção de Câncer. O pequeno cachorro fica abaixo. Visto da Terra, o Sol fica perto da constelação do pequeno cachorro. É a canícula. Mas atenção, não é o Sol que se move. É a Terra que gira em torno de sua órbita e o Sol parece se deslocar na frente do zodíaco. É somente agora, na canícula, que faz mais calor. Entretanto, o Sol estava mais alto há 1 mês no solstício. Mas ele leva tempo para reaquecer a enorme massa de ar de nossa atmosfera e ainda mais tempo para reaquecer o mar para o seu banho. Nesses dias de canícula, ficamos particularmente conscientes da radiação do Sol. Esta radiação dá à Terra as condições excepcionais que permitiram que a vida evoluísse. Estas condições dependem de um equilíbrio muito delicado entre os raios que a Terra absorve e os que ela reflete no espaço. Superfícies claras refletem a luz, superfícies escuras a absorvem. As calotas polares são brancas, as nuvens são brancas. Aqui, onde a Terra é branca, ela reflete a maior parte da radiação no espaço. Em compensação, aqui, onde a Terra tem cores escuras, que representam as florestas e os mares profundos, ela absorve muita radiação e reflete pouca. Em geral, a Terra só absorve 2/3 da radiação. Não é o suficiente. Faria muito frio. A temperatura seria apenas de menos 18 graus centígrados. O que nos salva é o efeito estufa. As nuvens e a atmosfera deixam passar os raios infravermelhos que aquecem.
Mas, sobretudo, elas impedem que esse calor escape para o espaço. Graças a esse efeito estufa, temos uma temperatura média de 17 graus centígrados e um clima estável. E a poluição? Ela poderia reforçar o efeito estufa, mas sua influência sobre o clima não é certa. Em nossa atmosfera, rica em oxigênio, essa radiação máxima do Sol acarreta a formação do ozônio. Existe o ozônio útil e o ozônio nocivo. A baixa altitude, sobretudo pelo forte calor, o oxigênio misturado ao gás carbônico produz o ozônio, que é nocivo quando o respiramos. A alta altitude, em compensação, o ozônio é um filtro ativo que absorve os raios ultravioleta que o Sol nos bombardeia. Sem esse filtro protetor, ficaríamos cozidos, queimados e esterilizados pelos raios ultravioleta. Na camada de ozônio que nos protege, constataram-se furos, principalmente acima do Polo Sul. Ainda não se sabe se se trata de flutuações periódicas naturais ou de uma destruição progressiva. Por cautela, limita-se a utilização de substâncias que poderiam prejudicar a camada de ozônio, sobretudo o cloro do aerosol. O ozônio tem, portanto, dois efeitos diferentes. Causado pelo gás carbônico, o ozônio é nocivo ao ar que respiramos. Mas em alta altitude, o ozônio é útil, vital quando exposto aos raios do Sol. Raios que nos ameaçam, mas que ao mesmo tempo nos mantêm vivos. Esse Sol que nos aquece e nesta estação nos sobreaquece, continuará eternamente a nos propagar sua energia? Eternamente não, mas o suficiente para a espécie humana. Para brilhar há 4 bilhões e meio de anos, o Sol consome sua própria substância, hidrogênio e hélio, e daqui a alguns bilhões de anos, ela vai terminar. A Terra não vai morrer de frio, ao contrário. Antes de se apagar, o Sol se dilatará até invadir a órbita dos próximos planetas. A Terra será completamente queimada. Sua atmosfera e seus oceanos se evaporarão. Mas nós não estaremos aqui há muito tempo. A vida, desde que a conhecemos, se desenvolve em espaços de tempo muito mais breves. Se os 4 bilhões de anos da Terra fossem um ano, seria apenas em dezembro, bem no fim deste ano, que a vida teria saído dos mares para se instalar nos continentes. Quanto à espécie humana, fizemos nossa primeira aparição dia 31 de dezembro, 1/4 de hora antes da meia-noite. Toda a história da humanidade é, portanto, um breve instante dentro das dimensões do universo. O Sol também existe há 4 bilhões de anos. Presos entre um passado e um futuro infinitamente maiores do que nós, vamos dar mais valor ao presente. Boa viagem. Todos em órbita. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Estamos aqui entre o solstício de verão e o equinócio de outono que nós alcançaremos dentro de 8 semanas. Nas cidades, a poluição de luz nos impede cada vez mais de ver o céu. Mesmo com um tempo bom, só conseguimos ver os planetas brilhantes Vênus e Júpiter e às vezes Marte. E dentre as estrelas, a mais brilhante, Sirius, visível à noite, sobretudo no inverno. Ou a constelação Órion. E, é claro, as estrelas perto do zênite, a Ursa Maior e a estrela polar mais afastadas do horizonte iluminado. Longe das cidades, em férias, escolha um lugar longe de toda a luz e lá, a partir de 11 horas,
você poderá ver nossa galáxia, a Via Láctea, um rastro luminoso que forma a massa das estrelas distantes. Nossa galáxia é um enorme disco formado por bilhões de estrelas. 200 bilhões de estrelas. Na verdade, todas as estrelas visíveis, incluindo nosso Sol. Nós só vemos uma parte, pois nós mesmos estamos no interior desse disco. Nossa galáxia há 100 mil anos-luz de diâmetro. Isso quer dizer que a luz leva 100 mil anos para atravessar a galáxia. O disco galáctico nos arrasta a uma velocidade de 1 bilhão de quilômetros por hora. Você se dá conta? 1 bilhão de quilômetros a cada hora. 10 vezes mais rápida do que a velocidade da Terra em sua órbita. Vamos comparar a galáxia com as dimensões da Terra e do Sistema Solar. Sol e Terra, desde sua existência, só deram 20 voltas em torno da galáxia. Poderia-se dizer, então, que eles têm 20 anos galácticos. São jovens. Nossa galáxia é em forma de espiral porque as estrelas no exterior do disco ficam um pouco a reboque. Para além de nossa Via Láctea, o espaço se abre em outras galáxias, bilhões de galáxias. As galáxias se afastam todas umas das outras. Na verdade, elas se afastam todas de um ponto de origem, da explosão original, do Big Bang, quando há 12 ou 15 bilhões de anos o universo teria nascido. Em menos de 1 milésimo de segundo, a explosão do Big Bang deslocou energias enormes que ainda hoje regem o universo. Não pergunte principalmente o que havia no tempo antes do Big Bang. Nada havia, porque a Terra foi criada pelo Big Bang. E também não pergunte o que havia no espaço junto com o Big Bang. Porque não havia nada. O espaço também foi criado pelo Big Bang. Portanto, não havia antes nem junto. Desde o Big Bang, as galáxias se afastam umas das outras, pois o universo está em expansão como uma bola que incha. Todos os pontos de uma bola que incha afastam-se uns dos outros. Da mesma maneira, todas as galáxias se afastam umas das outras. Quanto mais longe elas estão, mais rápido elas se movem. Isso resulta numa perspectiva espantosa. De nosso ponto de vista, as galáxias parecem todas se afastar de nós. Nós vemos, portanto, um universo que incha como se nós estivéssemos no centro. Esse ponto de vista também é igual, também é real, como o ponto de vista de alguém que visse o universo desde o Big Bang. Nós vemos, na verdade, a expansão do universo como se estivéssemos no centro. Entretanto, sem saber e sem sentir, nós fazemos parte dessa fuga de galáxias. Nós somos levados na rotação da Via Láctea que arrasta o Sol, que arrasta a Terra e que nos arrasta. Por acaso somos grãos insignificantes de poeira perdidos em alguma parte no universo? Não necessariamente. Aquele que observa o universo torna-se seu centro. Mesmo que esse centro não seja um ponto fixo. O sistema solar inteiro se desloca na galáxia. Durante milênios, o Sol, acompanhado de seus 9 planetas, incluindo a Terra, se dirige na direção de Vega, acima de Escorpião. A Terra, ao fim de um ano, não chega então no mesmo lugar de um ano antes. Ela segue o movimento do Sol através da galáxia e, se nós quisermos visualizar o caminho percorrido pela Terra, o círculo da órbita anual da Terra em torno do Sol vai se estender em uma espiral através do espaço. A Terra, como todo o universo, progride numa outra dimensão, o tempo. Em um ano, a Terra descreve seu círculo em torno do Sol. De ano em ano, Sol e Terra progridem no tempo. O círculo se estende em espiral. Esta imagem do tempo parece e se confunde com o percurso da Terra no espaço.
Uma imagem do tempo, assim como cada imagem, precisa de um espaço. Por exemplo, o espaço de sua tela de televisão agora. Então, meus irmãos, minhas irmãs, retornamos. Espero que vocês tenham gostado do que foi apresentado no vídeo. Espero que o mental abstrato de vocês tenham se deliciado com os desenhos geométricos que os planetas fazem, porque a geometria, os ocultistas, os cabalistas, os herméticos acreditam que a geometria e os números são a forma com que Deus, a divindade, se comunica. Então, tentando entender o movimento dos astros, tem muito conhecimento que pode ser extraído e que pode ser implementado no nosso dia a dia. Uma coisa muito interessante que foi falado foi das explosões solares, que uma vez que isso é emanado do Sol, demora em média 5 dias. Nós ocultistas sabemos que são 7 dias, porque tudo na criação funciona de forma cétupla, respeita essa geometria. E aí quem tiver curiosidade é só estudar a geometria sagrada e vai perceber como tudo se divide em 7 e assim sucessivamente. Então, tendo entendido isso, fica muito interessante vocês perceberem a relação que o pulso solar tem com as batidas do nosso coração. Percebam como o micro é uma representação do macro. Então, o pulso solar demora 7 dias para chegar na Terra, da mesma forma que o batimento cardíaco, quando o coração bate, em média 7 segundos demora para o sangue circular e chegar aonde ele tem que ir. Quando você começa a reconhecer essas geometrias, que hoje se fala geometria sagrada, mas perceber como as células se dividem, como as estrelas explodem nas supernovas, você percebe que tudo é uma representação. Tudo que está acima é igual ao que está abaixo, tudo que está fora é igual ao que está dentro. E isso nós vamos martelar e repetir eternamente, porque o entendimento da física quântica e do universo pode ser baseado nas 7 leis herméticas. Então, para quem não as conhece, fica aí a minha dica, vai estudar as 7 leis herméticas, leia o Kybalion, um livro fantástico. E um outro assunto que esse vídeo nos ensinou e que poucas pessoas param para refletir o que é e da onde surgiu são as noções de tempo e de espaço. O tempo foi criado a partir do momento em que se delimitou um espaço. Então, quando houve a grande emanação, que o Big Bang não foi uma explosão, foi uma emanação, existe uma grande diferença filosófica de uma coisa para outra. Quando se emanou a caixa universal e se formou se delimitou por onde aquela caixa iria ser contido, a partir desse momento se nasce a noção do tempo, porque foi criado a noção do espaço. Quem medita, quem lê as entrelinhas da grande invocação, está lá. Leia as entrelinhas da grande invocação. E aí você vai perceber porque de tanto fala do ponto, do centro. O ponto no centro do quê? Então, todos esses conhecimentos metafísicos, esotéricos, são transmitidos e cabe à mente abstrata acessar isso. Porque a mente concreta não vai acessar. A mente concreta quer pesar, quer medir, quer contar. E esses conhecimentos que nós tentamos passar aqui no programa Momento Quântico, eles devem ser sentidos e experienciados. Então, fica aí a minha sugestão para que vocês pesquisem, procurem, se aproximem dessa figura que é o ponto dentro do círculo, meditem a grande invocação, releiam a grande invocação e vocês vão perceber como tudo no universo está conectado
como os efeitos, eles são consequências das causas e que nós temos que parar de observar os efeitos e começar a atuar nas causas. O conceito de cura só existe porque algo precisa ser curado. A partir do momento em que você tomar a sua posição de co-criador consciente e começar a criar uma realidade sadia e saudável, o próprio conceito de cura, a vibração dessa palavra tende a desaparecer porque não vai ter mais nada a ser curado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui a minha saudação e homenagem a um povo, o povo cigano, esquecido, mal entendido, Santa Saracali, que fique aqui então registrado, não só nas telas da TV Pax, mas também nas telas vibracionais do universo. A minha saudação e a minha gratidão a esse povo que está aí cumprindo uma sentença de vagar pela terra, e espero do fundo do meu coração que em breve eles cumpram a missão e voltem à sua terra de origem, que um dia lhe foi de direito e que lhe será de direito. Meus irmãos, quem ainda não tem o aplicativo da Pax, baixe agora para Android e para iPhone, e através do aplicativo da Pax estaremos mais próximos. Você vai poder falar conosco, vai poder rever os programas, enfim, vai ter a Pax inteira no seu bolso. Então baixe o aplicativo, se sintonize no Momento Quântico, mande e-mails com perguntas, interaja conosco, vamos fortalecer essa corrente, essa egrégora que é o Momento Quântico, e eu conto com a sua audiência na próxima semana, onde vamos seguir estudando as dinâmicas e as mecânicas desse universo maravilhoso, do sistema solar no qual nós fazemos parte, da galáxia do qual o sistema solar faz parte e de todo esse desconhecido do qual somos centelhas reluzentes, mas relativamente pequenas, para não dizer insignificantes, porque somos significantes, somos apenas uma porção reduzida do todo. Então, meus irmãos, abraços fraternos a vocês, espero vê-los fisicamente aqui nos corredores da Pax, e conto então com vocês na próxima semana com mais um Momento Quântico. Namastê. Eu vi mamãe Oxum